Eu sou Lê Moraes e venho em missão de paz conversar com você sobre padrões e sobre essa história que agora existe uma situação aí meio incômoda para os gays padrões, né? Que eles começaram a ser atacados nas redes sociais. Eu juro que esse vídeo vai ser uma reflexão sobre esse assunto. Não quero ofender ninguém, não quero criar rixa, não quero aumentar uma briga que tá aí, né? Tá na iminência de acontecer. Mas antes eu tenho que fazer meu papel de youtuber e pedir gentilmente você se inscreva nesse canal. Esses assuntos relativos à comunidade LGBT e à sociedade que a gente está inserido, e quebra de padrões, e quebra daquilo que está instaurado na sociedade, é um assunto que me interessa muito. Pode se inscrever que eu juro que meu conteúdo é bom, é legal. Vamos lá! Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Esse tanto de informação fez a gente refletir sobre determinados padrões que estão instaurados há muito tempo e que vem causando vários problemas, né, para muitas pessoas, porque foram instauradas várias coisas aí que agora a gente está mexendo em tudo. Uma das estruturas que a gente está mexendo é a questão de padrão estético, padrão de beleza. Aquilo que a mídia, a sociedade vem cultuando como belo há muito tempo. Isso não aconteceu só no meio LGBT, no meio gay especificamente, no meio de homens gays. Essa reflexão sobre o que é belo está acontecendo há algum tempo já na sociedade de maneira geral. O mundo inteiro vem refletindo sobre o que é belo e tentando quebrar o que é belo, o que foi imposto como belo. Ao longo da história da vida humana, da história do homem, o padrão de beleza mudou. A gente já teve vários padrões de beleza, mas faz muito tempo que o que ser belo nessa sociedade, no lugar que a gente vive, é ser magro, é ser sarado, é ser loiro, é ter os traços finos, é ter a cara de europeu rico, né? Esse é o padrão que a mídia, que a sociedade vem idolatrando há muito tempo. E essa parte de desconstrução acabou alcançando, né, a comunidade LGBT e acabou esbarrando nesse perfil da Barbie, né? Que, na época lá, né, que eu era jovenzinha, a bicha que tem quase 30 anos, mas era quando eu ia pra balada, que era aquele perfil Barbie, né? O boy que é másculo, que ele quase não dá pinto, aquele dança assim, marrentinho, tá quase sempre, né, sem camisa, exibindo o corpo, com uma barba ali. A gente começou a questionar por quê, né? Por que a gente vem endeusando há tanto tempo você, padrãozinho que tá assistindo aí? Por que a gente vem colocando você em um pedestal, sendo que a gente tá ultimamente pensando em igualdade? Você, por estar perto desse estereotipo do homem heterossexual, de certa forma, você já teve privilégios. Porque, na realidade, quem sofre homofobia nas ruas, sofre às vezes por causa de uma roupa que veste que é diferente do padrão, por uma forma de se portar que é diferente do padrão, por uma forma de se expressar que é diferente do padrão. A heteronormatividade pressionou que a gente fosse discreto, que a gente ficasse... Você pode ser gay, mas pra que dar pinta? Você não pode dar pinta. Pra que ser lésbica e agir como um homem? Né? A gente viu essas coisas assim. As pessoas queriam que a gente existisse, mas no nosso canto, sem agir do modo que a gente é. Eles queriam que a gente fosse discreto. E de certa forma, quem ficou discreto, quem nessa peneira aí acabou sendo mais discreto, ficou, né, mais próximo do padrão, teve determinados privilégios. E quando eu vi de novo mais um youtuber branco, LGBT, falando na plataforma de forma equivocada sobre esse assunto, eu falei, cara, eu vou olhar aqui tudo que já falaram sobre padrão nessa comunidade aqui pra gente ver se só é isso mesmo, só tem isso pra falar. E aí eu esbarrei num canal que eu acompanho muito hoje em dia, que é o canal Muro Pequeno, do Murilo. E ele tem um vídeo muito interessante sobre isso, tem alguns vídeos falando sobre padrão. E diferente dos outros youtubers brancos, o Murilo é um youtuber negro gay. Então já é aí, já pode perceber que existe uma diversidade e já existe um outro olhar sobre esse assunto. E o Murilo é muito são. Ele é muito ciente das coisas que ele tá falando e ele me ensinou algumas coisas sobre esse assunto. A primeira coisa que o Murilo me ensinou, e aqui em cima tem um card com o vídeo dele que vocês podem assistir depois que assistir esse vídeo, fiquem até o final, é que quando a gente faz uma crítica sobre padrão, a gente não tá falando de indivíduo. Eu não tô fazendo uma análise sobre você. Não é sobre especificamente você que nasceu branco, sarado, loiro, do olho claro, com traços finos. Eu não tô falando sobre você, indivíduo. A gente tá questionando uma questão estrutural da sociedade atual. Então, quando você ouvir falar sobre padrão estético, sobre quebra de padrões, não é sobre você, meu amor. Calma. É sobre como as coisas estão e como a gente quer mudar essa realidade, que é muito difícil para quem está fora dela. Outra coisa que o Murilo me ensinou, e que é muito interessante, é que quando você tira uma pessoa de privilégio, lugar de privilégio dela, ela vai sentir, vai doer, não vai ser fácil. E pra gente ajustar, né, ter igualdade, a gente precisa tirar a pessoa que tá aqui.
não tem como a gente falar sobre igualdade social sem essa pessoa descer do lugar dela e ficar aqui no lugar. Então, uma forma, e talvez a mais importante, é quem está em lugar de privilégio perceber o lugar que está e tentar se equiparar. Tentar entender a dor do outro, fazer um exercício de empatia para que a gente consiga estar no mesmo plano. Está no mesmo plano? A gente está no mesmo plano. Tudo que a gente vem refletindo sobre essas questões de padrão acaba sendo repercutida num comentário de Instagram, num comentário de YouTube, né, numa discussão ali mesmo em redes sociais. Então, ficou mais comum mesmo as pessoas fazerem essa crítica sobre padrão de estética e sobre essa supervalorização do macho nas redes sociais. Até porque, se a gente olhar no histórico, esse papo de opressão dentro da comunidade gay vem mais de uma opressão entre os boys, que são mais másculos, contra as bichas, que são mais afeminadas. Convenhamos, né? Se a gente parar pra pensar, essa história assim, né, de aplicativo, do boy másculo que só quer semelhante, do boy másculo que não quer passivo, do boy másculo que aceita a bicha, mas se ela não for afeminada, ela é mais antiga do que essa história aí, né, de padrãozinho, né, de tipo crítica contra padrãozinho. Na realidade, quem cutucou o urso, né, quem fez a gente se mover pra gente falar, ó, boy ativo másculo não é melhor que eu em lugar nenhum, foram os boys heteronormativos, que começaram lá atrás, né, há muito tempo, essa coisa de só ser semelhante, eu quero boys sarados. Talvez essa crítica que a gente faça hoje tão firme, né, nos boys padrão, seja reflexo de tudo que a gente já sofreu, né, por ser diferente. Então, não foi você, boy padrãozinho, que fez isso, mas o histórico do seu perfil de boy, seu perfil de bicha, causou isso na gente, trouxe a gente essa necessidade de refletir e de questionar por que a gente está há tanto tempo endeusando um perfil de boy, que, cara, o belo é tão subjetivo, o ser humano, ele existe em tantas formas, por que a gente vai ficar continuando só falando que esse perfil aqui é maravilhoso e que os outros têm que correr atrás? Porque essa busca pelo corpo perfeito, pelo padrão, é muito injusta, gente. Porque às vezes você não tem o dinheiro, às vezes você não tem a genética, e às vezes aquilo não é sua verdade. E eu acho que isso é o mais foda, sabe? Você ser encaixado às forças em um molde que não é seu. Ah, Leandro, mas agora então todos os gays precisam ser afeminados, precisam ser bichas loucas, usar roupas de mulheres, usar maquiagem. Não. O que a gente espera muito, e o que eu espero com esse vídeo, é que você que esteja dentro de um padrão, você reflita. Não existe um manual de conduta do que fazer, do que não fazer. É um exercício de empatia mesmo, e é um exercício de reflexão do lugar que você está inserido na sociedade. Eu gravo esses vídeos sobre padrão e eu sempre fico me questionando, eu e Amorzinho, que tá ali atrás da câmera, a gente sempre fica, porra, mas Leandro, você tá falando sobre isso, mas você também se encaixa em padrão, você é branco, você é magro, você é de classe média, estou em colégio particular, como é que você fica falando de padrão? Eu acho que o mais interessante é fazer isso que eu tô tentando, assim, é refletir sobre o assunto, fazer com que mais pessoas entendam suas posições na sociedade e que essas pessoas que estão em privilégio, a gente que está em privilégio, a gente entenda que a vida das pessoas não é a nossa vida. A gente que é gay, a gente já passou por um monte de pancada, a gente já sofreu pra caralho. A gente passa por algumas questões que os héteros não passam. Mas do mesmo jeito que a gente tem essa noção que nós gays passamos por algumas coisas que os héteros não passam, a gente precisa ter muito na cabeça que alguns tipos de bicha, que alguns jeitos de ser bicha sofrem pra caralho pra ser do jeito que são. Eu não quero que você largue sua academia, eu não quero que você largue sua dieta, eu não quero que você mude quem que você é. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que o boy padrão, que ele saiba onde que ele tá encaixado e que talvez ele pondere muito o que vai falar, mude a forma de pensar e que abra os olhos pra diversidade. Porque quanto mais da gente a gente entender que o belo é subjetivo, que existem várias maneiras de ser bonito, né? E que a comunidade precisa de ajuda pra gente quebrar essa porra aí desses padrões que foram instituídos, melhor vai ser pra todo mundo, gente. Eu juro, eu juro. E é até um pouco muito tênue essa reclamação de boy padrão, porque assimila muito, é muito próximo do racismo branco e da heterofobia, que são reclamações de quem tá no privilégio. Porque pela primeira vez elas estão sendo, né, questionadas essas posições, e aí a gente vai mexendo nas estruturas e a gente vê que essa galera que tá aqui nesse lugar de privilégio, né, os heterossexuais, os brancos, a gente mexe um pouquinho na estrutura, o pessoal fala, epa, o que aconteceu? Tá virando contra mim a sociedade, já tô sofrendo preconceito.
peraí, calma, a gente só tá questionando um negocinho básico, a gente nem fez o que fizeram tanto, né? Contra os homossexuais, contra as mulheres, né? Contra os negros. Assim como as feministas não querem as mortes dos homens e os movimentos negros aí não querem a morte e o extermínio dos brancos, nós que estamos fora do padrão, mais ou menos, né? Porque eu tô aqui branquelazeira falando com vocês sobre esse assunto, mas a gente não quer o mal de vocês, a gente não quer vocês fora da academia, vocês parando as dietas, a gente não quer isso, não é um extermínio, gente. A gente quer a reflexão de vocês. Conforme você for pensando sobre esse assunto, refletindo sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto, escutando vozes diferentes, né? Vozes que são fora do padrão, tendo um pouquinho de empatia, entendendo a vivência do outro, a vida vai te dar oportunidades de você lutar pela igualdade mesmo, de você mostrar que o seu pensamento é diferente. Então, você, boy padrão, não existe uma regra, não existe uma lista do que fazer, do que não fazer para ser ou mais dentro do padrão ou sair do padrão. O que eu posso aconselhar e que eu quero que você faça é que você entenda e assuma o seu lugar de privilégio e que você lute junto, sabe? Que você esteja junto com a gente e que vamos juntos desconstruir essas merdas de padrões de beleza que estão instauradas aí. Vamos aprender a ver a diversidade e entender a diversidade. Eu acho que vale também para nós, bichas afeminadas, né? Bichos que estão em um determinado ponto fora do padrão, porque não existe uma regra para saber, tipo assim, quem tá mais dentro ou mais fora do padrão. Mas eu acho que nós que estamos fora do padrão, a gente precisa ter cuidado para não fazer aquilo que fizeram com a gente muito, que é julgar a gente pelo estático, né? Pelo físico, pelo externo. A gente também não pode fazer esse exercício de ficar aí olhando a boate, ver um boy padrão e já julgar, a forma dele é antiquada. Calma, vamos entender as pessoas. Eu acho que o que a gente deseja tanto é que as bichas padrõezinhas, elas olhem pra gente como seres humanos, então a gente precisa fazer esse exercício inverso, né? Também de não colocar todo mundo numa sacola e falar, ó, tudo igual. Essas bichas padrãozinhas aí do house, essas bichas que gostam de house aí, é tudo igual. Não, vamos, né, parar de julgar as bichas pelo que são carcaças, vamos, de fato, tentar se abrir pra diversidade, se abrir também, né? Porque às vezes nós, bichas afeminadas, bichas que queremos a quebra do padrão, a gente também é muito incisivo, né? Muito certeiro, muito revoltado, porque a gente sofreu muito, mas a gente precisa também slow down, calma, vai dar tudo certo. Então não vamos julgar todo mundo assim, só pelo que elas são externos, vamos tentar cada vez dialogar mais, juntar forças, né? Nós estamos juntos aí nessa sigla LGBT. Eu acho que até é um pouco feio a gente ficar discutindo isso enquanto a gente tem umas pautas mais importantes. Eu sempre penso nesse número horroroso de transexuais que são mortos no nosso país, e a gente ficar talvez refletindo sobre isso seja pequeno demais, enquanto a gente tem vidas acabando, vidas sendo encerradas por causa do ódio alheio, né? Nosso inimigo não é quem está dentro dessa comunidade LGBT, nosso inimigo está lá fora, são pessoas que querem que a gente cada vez mais seja único, né? Encaixe direitinho uma forma de ser humano. Então acho que olhar além do frasco, olhar além do externo, acho que vale tanto para as bichas afeminadas em desconstrução quanto para as bichas padrões. É muito falado sobre comunidade, mas comunidade é isso, gente. A gente viver a diversidade de fato. Então, além disso, de dar uma diversificada no seu feed, no Instagram, para você ver que existem outros tipos de beleza, que existem outros tipos de conteúdo, existem outros tipos de pessoas, né, no mundo, seja bom também você diversificar o seu grupo de amigos, o seu grupo de balada, né? Força uma amizade com alguém na noite. E eu tenho certeza, gente, que quando a gente lavar os olhos e a gente vê que a beleza ela pode ser múltipla, a gente vive muito melhor. Vive melhor quem estava oprimido e quem estava oprimindo, entendeu? É só uma questão mesmo de abrir os olhos, e eu acho que é um exercício. Não é fácil, não sou o ser mais perfeito, mas eu vivo em constante vontade de mudar e, tipo, me vigiando mesmo pra ser outra pessoa. E eu acho que o exercício é válido pra você também, que tá aí do outro lado. Eu sei que eu sou uma galegona aqui, uma branquela azeda aqui falando pra vocês sobre padrão, mas lá vai ouvir o Murilo, que o Murilo tem pra falar. É uma bicha preta, poderosíssima, ela é super foda, ela tá cada vez maior, poderosíssima, adoro ela. Um dia eu vou gravar com essa bicha. Vai lá conhecer o canal dela e ouvir o que ela tem pra dizer, já vai dar uma diversificada aí nesses youtubers brancos, né, que a gente tem nessa plataforma. A gente tem os maiores youtubers gays desse país, eles são brancos, então já tem alguma coisa errada aí, né, escutar só eles
não é legal, a gente precisa escutar outras vozes também. Então vai ver o Murilo, o Spartacus, que também tem uma super força no Facebook, e ele também tá no YouTube. Então dá uma moral pra essa galera. É desse jeito, gente, é valorizando a diversidade, de fato, é escutando o que a diversidade tem pra falar que a gente muda as coisas. Não é só aqui idolatrando a mesma coisa que a gente vai conseguir mudar. É escutando, é fazendo exercício de empatia, é ouvindo a vivência do outro, vendo o que ela passou, imaginando como ela viveu aquilo e como aquilo refletiu nela, que a gente muda as coisas como estão. Queria desde já pedir desculpas se eu falei algo que te machucou, que pesou muito em você e que você se sentiu incomodado com as minhas palavras, tanto você, bicho afeminado, desconstrução, desconstruída, ou quanto você, bicho padrãozinho. A minha intenção desse vídeo não é que a gente aumente rixas, que a gente aumente brigas, que a gente possa juntar forças e entender que o inimigo é outro e não tá aqui dentro da comunidade LGBT. Eu me chamo Lê Moraes, por favor, se inscreva nesse meu canal, eu preciso de uma comunidade maior para que esses assuntos, essas pautas ganhem ainda mais visibilidade, que a gente converse ainda com mais pessoas, então se inscreve nesse canal. Também estou no Instagram, @lemoraes, Moraes com I, no Twitter também é @lemoraes. Isso é o que eu tinha para falar hoje, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.